E aí, pessoal, de volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo da PNL. Na primeira parte, a gente explorou algumas ferramentas incríveis, né? Tipo, reenquadramento, ancoragem, as crenças capacitadoras. É verdade. E eu confesso que minha cabeça já tá borbulhando de ideias. Vamos com calma. O que você acha da gente se aprofundar um pouco mais em cada uma dessas técnicas? Afinal, a gente quer que os nossos ouvintes saiam daqui com um verdadeiro arsenal para transformar os problemas em oportunidades. Concordo plenamente. Vamos começar então com o reenquadramento. Uma técnica que, para mim, é fundamental na PNL. Ela nos permite mudar a forma como a gente enxerga uma situação, criando um novo significado, um novo sentido. É como se a gente tirasse a poeira de uma lente antiga e, de repente, tudo ficasse mais nítido, mais claro, né? Mas me fala, como a gente pode usar o reenquadramento no dia a dia? Tem algum exemplo prático? Claro. Imagina que você está preso num engarrafamento, estressado, atrasado para um compromisso importante. Em vez de se entregar à frustração, você pode usar o reenquadramento para transformar essa situação em uma oportunidade. Interessante. Mas como? O que eu poderia fazer nesse caso? Você pode usar esse tempo para ouvir aquele podcast que você tanto gosta, por exemplo, para relaxar, praticar mindfulness, ou até mesmo para planejar o seu dia, organizando as suas ideias, prioridades. Nossa, faz sentido. Em vez de ficar desperdiçando energia com a raiva, a frustração, a gente direciona o foco para algo positivo, produtivo. Exatamente. E o mais importante é que essa mudança de perspectiva, ela diminui o estresse, melhora o humor e te coloca num estado mental mais receptivo para lidar com o desafio. Adorei essa dica. E me fala, essa técnica serve para qualquer tipo de problema? Tipo, problemas no trabalho, nos relacionamentos, na vida pessoal? Com certeza. O reenquadramento é uma ferramenta poderosa para lidar com qualquer tipo de desafio. O segredo é se perguntar: como eu posso enxergar essa situação de uma forma diferente? Que oportunidades essa situação pode estar me oferecendo? O que eu posso aprender com isso? É como se a gente treinasse o nosso cérebro para ser um detetive de oportunidades, né? Encontrar a pista, a chave, para transformar a diversidade em vantagem. Perfeito! E falando em transformar, vamos agora explorar a ancoragem. Uma técnica que eu particularmente adoro. Sim, você já tinha falado sobre criar um gatilho mental para acessar estados emocionais positivos, como a confiança, a calma, a criatividade. Mas confesso que eu ainda tenho algumas dúvidas. Como a gente faz na prática para criar essas âncoras? É mais simples do que parece. O primeiro passo é você escolher o estado emocional que você quer acessar. Por exemplo, digamos que você queira se sentir mais confiante numa reunião importante. Ok. Imaginei a cena. Reunião importante, preciso apresentar um projeto novo e insegurança começa a bater. E aí o que eu faço? Nesse momento, você precisa se conectar com uma memória poderosa. Um momento em que você se sentiu extremamente confiante. Pode ser uma conquista pessoal, um elogio que você recebeu, uma apresentação que você fez com sucesso. Entendi. Revivo esse momento na minha mente, com todos os detalhes, as cores, os sons, as sensações. E nesse pico de emoção eu crio a âncora. Exatamente. Escolhe um gesto simples, como tocar o pulso, apertar o dedo anelar ou qualquer outro gesto discreto. E associe esse gesto à sensação de confiança que você está sentindo. Repita esse processo algumas vezes, sempre associando o gesto à emoção. E a partir daí, toda vez que eu precisar me sentir confiante, é só fazer esse gesto. Tipo um passe de mágica. É como se fosse. Claro que a prática, a repetição são importantes para fortalecer a âncora. Mas com o tempo, esse gesto ele se torna um gatilho poderoso para você acessar o estado emocional desejado. Nossa, que técnica incrível. Mas me tira uma dúvida. E se a gente criar uma âncora em um momento? E depois associar aquele gesto a uma emoção negativa? Tipo, a âncora perde a força. Ótima pergunta. Isso pode acontecer sim. A gente chama de colapso da âncora. Por isso é que é importante escolher um gesto que você não use com frequência no dia a dia. E que seja fácil de reproduzir em qualquer situação. Faz sentido, a gente precisa ser estratégico na hora de escolher a âncora. E falando em estratégias, me fala mais sobre as crenças capacitadoras. Como a gente pode transformar as crenças limitantes em crenças que nos impulsionam para frente. As crenças, elas são como filtros, que moldam na nossa percepção da realidade. Se a gente tem crenças limitantes, a gente enxerga o mundo através de uma lente negativa, o que nos impede de realizar os nossos sonhos, de alcançar o nosso potencial. Mas se a gente cultiva crenças capacitadoras, a gente abre um leque de possibilidades. A gente se sente mais forte e confiante para trilhar o nosso caminho. Entendi. É como trocar os óculos escuros por lentes que deixam a luz entrar, que permitem a gente chegar às cores vibrantes da vida. Mas como que a gente pode identificar essas crenças limitantes que estão nos sabotando? O primeiro passo é prestar atenção aos seus pensamentos. E as frases que você costuma dizer para si mesmo.
Se você se pega pensando, eu não sou capaz, eu nunca consigo, eu não mereço, é sinal de alerta. E depois que a gente identifica essas crenças limitantes que a gente faz, como a gente pode transformar elas em crenças capacitadoras? Aí vem a parte criativa. Desafie essas crenças, questione a validade delas, pergunte-se, mas isso é realmente verdade? Mas que evidências eu tenho para acreditar nisso? Mas isso a crença me ajuda ou me atrapalha? E aí, cria novas frases positivas, empoderadoras, que substituam as crenças limitantes. Tipo, trocar o eu não sou capaz por eu sou capaz de aprender e crescer a cada dia, né? Exatamente. O importante é criar frases que te inspirem, que te motivem a agir, que te conectem com a sua força interior. Nossa, essa técnica é poderosa. É. É como se a gente reprogramasse o nosso software mental, né? Trocando os códigos que nos limitam por códigos que nos libertam. É uma ótima analogia. E falando em reprogramação mental, que tal a gente explorar o poder das perguntas? Sim. Na primeira parte, você mencionou que as perguntas que a gente faz pra gente mesmo, elas podem influenciar os nossos resultados. Mas como isso funciona na prática? É simples. As perguntas que a gente faz, elas direcionam o nosso foco e ativam diferentes áreas do nosso cérebro. Se a gente se faz perguntas negativas, tipo, por que eu sempre erro? Ou por que nada dá certo pra mim? A gente entra num ciclo vicioso de negatividade, de frustração. Nossa, é verdade. A gente acaba focando nos problemas, nos erros, nas dificuldades. E aí a energia fica bloqueada, né? Exatamente. Mas se em vez disso, a gente se fizer perguntas empoderadoras, tipo, o que eu posso aprender com essa experiência? Ou como eu posso usar essa situação a meu favor? A gente abre a mente para novas possibilidades, para soluções criativas. Que legal. É como se a gente mudasse o canal da nossa mente, né? Tocando o canal da reclamação, pelo canal da solução, da ação, do aprendizado. Perfeito. E o mais importante é que as perguntas certas, elas nos motivam a agir, a buscar novas perspectivas, a sair da zona de conforto. Adorei essa dica. Já vou começar a praticar hoje mesmo. Mas me fala, e quando a gente está travado, sabe? Sem ideias, sem saber por onde começar? A PNL tem alguma ferramenta para nos ajudar a destravar a criatividade? Claro. Nesses momentos, a visualização pode ser uma grande aliada. É como se a gente criasse um filme mental da solução. Um roteiro que nos guia passo a passo. É como se a gente ensaiasse mentalmente o sucesso, né? Visualizando a gente superando o problema, sentindo a emoção da vitória. Mas me explica melhor. Como essa visualização pode, de fato, nos ajudar a resolver problemas na vida real? A visualização é uma técnica poderosa porque ela ativa as mesmas áreas do cérebro, que são ativadas quando a gente realiza a ação de fato. Ou seja, quando a gente visualiza o sucesso, a gente está programando a nossa mente para encontrar soluções, para criar caminhos. Entendi. É como se a gente estivesse treinando o nosso cérebro para a vitória, né? Mostrando para ele o destino final e deixando que ele encontre o melhor caminho para chegar lá. Exatamente. E o mais incrível é que muitas vezes a mente subconsciente ela encontra soluções que a mente consciente nem imaginava. E falando em encontrar soluções, você se lembra da modelagem? Sim. Você mencionou que a gente pode aprender com pessoas bem-sucedidas, observando as estratégias delas e adaptando para a nossa realidade. Mas confesso que eu ainda tenho algumas dúvidas como que a gente pode modelar alguém na prática. A gente precisa ter contato direto com essa pessoa. Não necessariamente. Você pode modelar alguém através de livros, entrevistas, vídeos, palestras, qualquer material que te permita conhecer a história de vida dela, os valores, as crenças, as estratégias, os hábitos. Entendi. É como se a gente fizesse uma pesquisa, uma investigação sobre a fórmula do sucesso dessa pessoa. Mas o que a gente deve observar ao modelar alguém? Quais são os pontos-chave para aprender com sucesso delas? Preste atenção em como essa pessoa pensa, como ela age, como ela se comunica, como ela lida com os desafios, quais são os valores dela, quais são as crenças. Tenta identificar os padrões de comportamento que contribuem para o sucesso dessa pessoa e adapta essas estratégias para a sua realidade. Faz sentido. Mas me fala, como que a gente pode ter certeza de que as estratégias que funcionaram para outra pessoa também vão funcionar para a gente? É importante lembrar que a modelagem ela não é sobre copiar cegamente, mas sim sobre se inspirar, aprender com os erros e acertos de outras pessoas e adaptar as estratégias à sua própria personalidade, aos seus valores, aos seus objetivos. Adorei essa dica. É como se a gente pudesse aprender com os melhores, sem precisar passar pelas mesmas dificuldades que eles. Exatamente. A modelagem nos permite acelerar o processo de aprendizado, evitar erros comuns e trilhar um caminho mais eficiente para o sucesso. Estou impressionado com a quantidade de ferramentas que a PNL oferece para a gente transformar problemas em oportunidades. Sinto que, a cada técnica que a gente explora, a minha mente se expande. As possibilidades se multiplicam. E isso é só o começo. Na próxima parte, a gente vai explorar a técnica das posições perceptivas, que nos ajuda a desenvolver a empatia
a ter uma visão mais ampla, a lidar com conflitos de forma mais eficaz. Legal, já estou ansioso para aprender mais. E para quem quiser se aprofundar nesse universo fascinante, a gente tem os livros da PNE Master Series disponíveis na Amazon e nosso áudio curso Mastercast PNL 1111. Os links estão na descrição do episódio. Isso aí. E não se esqueçam de enviar suas dúvidas, sugestões e feedback sobre o formato do podcast. A gente adora saber a sua opinião. Aguardamos vocês na terceira e última parte do nosso podcast, onde a gente vai desvendar os segredos das posições perceptivas. Até lá!